Nós decidimos fazer uma pesquisa sobre quem conhece a mitologia grega e o que conhece da mitologia grega. Essa pesquisa foi feita com os condôminos do condomínio da Bruna Sassá, nossa colega. Estou fazendo um trabalho sobre a mitologia grega e eu queria saber se você sabe um pouco sobre a mitologia grega. Eu sei um pouquinho, assim, sei que tem o Minotauro, né? O mito do Minotauro é o mais conhecido, que é o do labirinto. Você conhece os deuses? Não muito, não me lembro muito deles. Né? Os principais deuses são Zeus, Poseidon e Hades, e eles podem ser comparados também com o cristianismo, porque são os deuses que mandam em tudo e interferem em tudo. E você sabia que o folclore brasileiro pode ser comparado com a mitologia grega? Porque se encaixa em mitos e mito não precisa ter muito a ver com a realidade, a gente só precisa confiar. Como Saci Pererê. Exatamente, eu ia perguntar alguns exemplos. Como é seu nome? Giovana. Giovana, você sabe o que é mitologia grega? Não. Você já ouviu falar dos deuses como Zeus, Poseidon? Já. Essa mitologia grega? Você já ouviu falar dos deuses como Zeus, Hades, essas coisas? Esses deuses, eles são personificados e eles são... O cristianismo, ele tem um deus. Esses deuses são vários que juntando dariam o deus do cristianismo, por assim dizer. E você acha que tem alguma comparação entre vários deuses que interferiam na vida de todo mundo com o nosso Deus que já fez a nossa vida, a nossa história inteira, desde o início? Não sei. E a gente fala um pouco sobre isso na escola, sobre a mitologia grega, e os gregos que criaram ela, ajudaram muito pra gente ter os conhecimentos que nós temos hoje. Você acha que se a gente debatesse mais sobre essa mitologia na escola, isso interferiria na nossa sociedade? Talvez. É isso então, muito obrigada. Você conhece a mitologia grega? Muito pouca coisa. Conhece os principais deuses, como Poseidon e Zeus? Já ouvi falar de alguns, mas nunca estudei, assim, muito. Você acha que se a gente tivesse um estudo mais profundo sobre essa mitologia, se tivesse mais uma época direcionada para ter esses estudos, mudaria alguma coisa na nossa vida? Como uma sociedade, um aprendizado a mais? Eu acho que todo aprendizado é legal, mas eu acredito que isso é uma coisa bem de antigamente, assim, que eles não tinham um entendimento muito bom sobre como as coisas funcionavam em relação à física, em relação a fenômenos naturais, e eles tinham uma tendência a fazer uma confusão com as coisas e a tudo atribuir um Deus, na verdade. Então, não que isso fosse nos alterar, assim, a nossa, né, hoje, assim, o conhecimento que a gente tem, mas estudar sobre como foi a atividade é legal. E você acha que, tipo, como você disse, para tudo eles atribuíram um Deus, e isso ajudou a gente construir os conhecimentos que a gente tem hoje? Sim, de certa forma, porque é sempre uma evolução, né? É o que a sociedade da época, né, acreditava, e a forma que eles encontraram de evoluir no conhecimento deles. Então, contribuiu, com certeza. E você acha que de alguma forma a mitologia pode ser comparada ao cristianismo ou até mesmo ao folclore brasileiro? Então, como é seu nome? Júlia Gonçalves. Tá bom. Você conhece a mitologia grega? Não. Você conhece os deuses como Zeus, Poseidon e Hades? Sim. Show. A gente tá fazendo um trabalho sobre a mitologia grega. E eu queria saber se você conhece um pouco da mitologia grega. Muito pouco. Tipo, os deuses, essas coisas. Não, muito pouco. Não sei. Os principais deuses, eles são Zeus, Hades e Poseidon, e eles vieram do Titã. Titã Cronos, que era o principal titã. E isso é uma coisa que, tipo, altera muito nas histórias, mas ao mesmo tempo não. O Cronos era deus do tempo e gerou seus filhos, ele devorava seus filhos, e com isso gerou todos os deuses que foram pro Olimpo e mandaram em tudo na Grécia. A gente queria saber também se você conhece algum mito atual ou clássico que ainda pode continuar na atualidade. Não.
O folclore brasileiro, ele é um grande exemplo de mito clássico no nosso país e ele pode ser comparado muito com a mitologia grega, porque a gente acredita em coisas que não tem muito a ver com a verdade, tanto como a sereia Yara e o Curupira. A gente queria fazer umas perguntas sobre a mitologia grega. Você conhece a mitologia grega? Faz muito tempo que eu li sobre. Não... Mas os principais deuses, como Zeus, Poseidon, você conhece? Tá, sim. Você conhece alguns mitos da mitologia grega, como Teseu e Minotauro? Já ouvi falar, mas não lembro Mas do que se não refere esses mitos. E você acha que se a gente refletir, né, ter um acesso maior e ficar com essa mitologia mais constante na nossa vida, é uma coisa que vai alterar muito nela? Alterar em que sentido? Alterar no dia a dia? Alterar na nossa forma de agir e pensar. Talvez. Mudaria a Talvez. nossa Porque tem muita sociedade. gente que não acredita na mitologia grega, tem muita gente que nem sabe que existe, que existiu. E você acha que o cristianismo pode ser comparado à mitologia grega? Não. Não? Por quê? São coisas bem diferentes, né? A pessoa crê no cristianismo, crê num Deus é uma coisa, e outra coisa é você ter vários deuses, né? O que diz a mitologia grega. É bem diferente uma coisa da outra. É como se fosse uma outra religião, não há de se comparar um com o outro.